um episódio do Despertos Cast, o podcast que leva a sua consciência para um próximo nível. E hoje nós vamos falar sobre inteligência espiritual. O que será isso, hein? O que será essa tal dessa falada inteligência espiritual? Você conhece, sabe o que é inteligência espiritual? Tem gente que eu acredito aqui que nunca nem tem ouvido falar esse termo, nem sabe exatamente o que é. Eu era uma dessas pessoas há um tempo atrás, mas hoje nós vamos falar tudo para que você entenda, para que você busque desenvolver a sua inteligência espiritual. E eu vou chamar o Anderson aqui agora para vir junto comigo nessa, para que a gente converse aqui bastante para vocês. Vou aceitar ele aqui, só um minuto. Enquanto isso, eu peço a vocês, vamos compartilhar essa live com todo mundo. Compartilha em geral aí a live com a galera. Envia no aviãozinho. Oi, amor. Oi, chegou? Pega um pouquinho para trás, se você puder. Sim. Aqui? Que eu acho que desceu muito aí. Teria que subir um pouquinho. Tá, deixa eu subir aqui. Você consegue? Boa noite, pessoal. Gratidão aí pela mais um Despertos Cast, né? Eu vou aqui fazer o meu papel aqui. Muito bom, agora ficou ótimo. Melhorou? De, assim, compartilhar aqui a live. E quem for entrando, dá o coraçãozinho aí, né? Bora compartilhar, bora colocar coraçãozinho, porque, gente, quanto mais coraçãozinho você coloca pra gente, mais a gente fica feliz de receber coraçõezinhos. E o Instagram também, gente, entrega muito, muito mais. Então, coloca aí enquanto você vai assistindo a gente, vai colocando coraçãozinho, dedinho frenético na tela. Boa noite, Carol. Compartilha. Boa noite, Carol. Seja bem-vinda. Hoje trocamos o dia aí. Ontem não teve o episódio, mas hoje a gente resolveu trazer. Amanhã provavelmente também não vai ter, porque a gente vai estar participando de um podcast. Depois a gente compartilha tudo aqui para vocês. Mas hoje a gente vai fazer para vocês para que essa semana não fique sem nenhum episódio, né? Isso. Então, Anderson, o que é a tal da falada inteligência espiritual? A gente fala muito sobre inteligência emocional, mas eu quero que você explique aqui para o pessoal o que é inteligência espiritual. Inteligência espiritual é você se conectar com algo maior do que o próprio intelecto, que é o QI, que é a inteligência racional, e maior do que o que é a inteligência emocional. Então, o que é algo maior do que isso? É algo que vem de dentro, sabe, gente? É algo da sua essência. É você se conectar com tudo o que há de melhor no seu interior, com tudo o que há de melhor na sua essência. Conforme, é como se fosse assim, ó. É como se você estivesse se conectando com a sua base, digamos assim, com o seu primeiro, com o seu ser mais elevado, né? Digamos assim, mais próximo de Deus. É você se conectar com as habilidades que você já tem dentro de você, que são as habilidades que te conectam a Deus, que já está dentro de você isso tudo. Você só precisa saber trabalhar essas características. Que você quer falar das características? Não, pode. Das habilidades? Algumas Então, a gente pode ir falando mais ponto a ponto, né? Mas se você quiser falar todas no geral. Eu falo uma, você fala outra. Por exemplo, algumas habilidades que nós temos dentro de nós que são fundamentais para a gente estar trabalhando a inteligência espiritual. Uma delas, que seria a empatia e compaixão. Vou botar as duas juntas, tá? Mas empatia e compaixão, elas são essenciais para você se colocar no lugar do outro, para você sentir o que o outro sente, para você entender que todos somos um. E não há divisão, não há separação. Então, se você faz bem para alguém, esse bem vai voltar multiplicado para você, porque a energia que você está jogando para o universo, a energia de amor, de luz, é a energia que vai voltar para você. Fala mais uma aí. Qual é a diferença? A gente conversou sobre isso esses dias, não sei se você vai se lembrar. Mas qual que é a diferença entre compaixão e empatia? Porque elas são parecidas, então, mas não é a mesma coisa. Compaixão é você sentir o que o outro sente. E empatia é você se colocar no lugar do outro. Perfeito. Então, basicamente, é essa a diferença, né? Empatia é você, antes de você fazer alguma coisa com o outro, você se coloca no lugar dele e veja se você gostaria que fizessem isso com você.
E a compaixão é você se sentir, por exemplo, a pessoa está com a dificuldade, está sofrendo, está num sofrimento. Você pode ter compaixão dela, mas não entrar na dor dela, né? Que é a empatia. No caso, é você sentir o que ela está sentindo, sabe o que ela está sentindo, só que você não vai sentir isso. Então é uma empatia. Por quê? Porque você não vai entrar no sofrimento junto com ela, certo? É compaixão, Agora, né? não, isso é empatia. A compaixão é quando você sente o que o outro está sentindo. É Aham. mais profundo. A compaixão é mais profunda. Só que tem pessoas que têm dificuldade. Por quê? Porque elas se entregam tanto que acabam absorvendo muito coisas ruins, às vezes, do outro, né? Uhum. Ou entra muito na dó também, né? Vai pro sentimento de dó, de pena, Pena. de piedade. E isso não é Não legal, é legal, né? porque você entra muito no sofrimento, é o que você acabou de falar, né? A pessoa entra muito ali no sofrimento, mergulha na dor da pessoa e ela se perde naquilo ali que ela não consegue ajudar. Nem ela consegue sair daquilo ali, nem ela consegue ajudar a pessoa, né? Porque ela entra no sofrimento em si. E eu imagino muito, né? Eu imagino assim, eu procuro entender, né? Porque até pra gente, assim, é o que eu falei, a gente tava conversando sobre isso esses dias. Sentimentos são coisas muito abstratas, né? Pra entender, pra explicar, pra sentir e tudo mais, pra colocar em palavras. Eu entendo que a empatia é como se fosse o primeiro nível e a compaixão é um nível mais amplo, que é o que você falou, é maior. A empatia normalmente você sente por uma pessoa, você sente por uma situação, de você com o outro. A compaixão já é algo muito maior. Imagina Jesus. É, Jesus tinha compaixão das pessoas, da humanidade, né, da sociedade ali e tudo mais. Então, assim, já é um sentimento mais grandioso, entende? Só que Jesus ajudava as pessoas sem entrar na dor, sem entrar no sofrimento. Ele ajudava um por um, ajudava feridas, ajudava problemas complicadíssimos ali de diversos por tipos, mas ele ter, não por sofria com a ter pessoa. altíssima inteligência espiritual, né? Uhum. Ele não ficava lá sofrendo, ai, vamos aqui sentar e chorar pelos seus problemas. Não, ele ia lá, fazia o que ele podia, tinha compaixão, ajudava, mas ele não puxava aquele problema para dentro dele, né? Então vamos para a Não, próxima. vamos continuar, né, falando das habilidades aqui. Você vai falar uma próxima? Ai, Isso. tá. Eu pensei que você fosse fazer outra pergunta. Não, não. Eu ia falar a próxima. A próxima, eu acredito que está um pouco interligada, todas estão, né? Aham. Mas eu vou falar da intuição, gente. A danada intuição. Que tem gente que utiliza outros termos para falar da mesma coisa, aquela história de religião, né? Cada religião usa uma coisa, fala um termo, mas é a mesma coisa. É. Intuição, gente. O que é intuição? Tem gente que fala que é o sexto sentido, tem gente que fala que é um sentimento ali, alguma característica extrafísica, paranormal, não importa. Mas o que é a intuição? É você, gente, você ter uma conexão tão pura, tão profunda, tão limpa, tão fluida com a sua parte mais divina que você recebe informações, que você recebe algo, um impulso, às vezes uma ideia, às vezes um sentimento, às vezes vem por uma frase, uma palavra, um pensamento. Pode vir diversas formas a intuição, né? Tem cada tipo, assim, diversos, e cada pessoa também tem uma forma de interpretar ou de entender ou de receber essa intuição, essa mensagem, esse insight, essa ideia. Então, assim, a intuição nada mais é do que você ter essa conexão muito límpida ali, muito limpa, fluida com o seu eu superior, que a gente já comentou aqui algumas vezes, né? Que é a sua parte mais pura, mais próxima de Deus, digamos assim, que é a sua parte mais pura, que é o seu eu superior, a sua centelha divina. E aí, através dela, ou de outros seres, né? Eu tô falando aqui a comunicação de você com você mesmo, praticamente. Mas aí também tem outros tipos de comunicações, né? Que pode vir por diversas formas aí. Mas a intuição, ela é muito ligada a isso, a esse sexto sentido, a essa nossa parte divina que a gente tem. Você vira e fala assim, nossa, tô precisando muito de uma resposta para alguma coisa, tô me sentindo perdido, não sei o que que eu faço, que caminho que eu tomo, que não sei o que. E aí você fica pedindo para Deus, conversando com Deus, fazendo oração, pedindo, jogando pro universo, não importa a forma que você faz aí. Mas aí, de repente, um dia, um belo dia, do nada ali, que não é do nada, né? Você tá mais tranquilo, você tá mais relaxado, e aí vem uma intuição.
vem um insight, vem uma frase, vem uma fala, ou alguém chega próximo de você e te fala alguma coisa e te dá aquele negócio dentro do coração, você fala, é isso, entende? Então, todo o divino, né, fez toda essa dinâmica para que você consiga chegar na resposta que você queria, na resposta que você precisava para aquele momento. Então, assim, a intuição tá toda ligada com esses movimentos aí que a gente tem. Você tem mais alguma coisa para falar da intuição? Eu entendo assim, né, gente? Tá ótimo, é intuição. É isso aí que você falou. Eu vou falar o próximo item agora, que seria gratidão. Gratidão, a gente já fala tanto, né? Só que a gratidão, a gente tem que saber separar o que é você agradecer uma pessoa, tipo assim, a pessoa fez um favor, você falar obrigado, ou você realmente sentir a gratidão de fato por coisas simples que você tenha e que às vezes você não percebe que dá valor. A pessoa que tem alta inteligência espiritual, ela já sente a gratidão pelo simples fato dela estar viva, dela ter pequenos detalhes, dela poder respirar, dela ter os membros dela ter os cinco sentidos dela, ela sente isso profundamente no peito. Eu não queria nem falar de gratidão, porque você gostava tanto de falar de gratidão. Não, mas Complementa aí, vai. tem que falar, Complementa ué. aí, complementa aí, vai. Mas a gratidão, gente, é mais um, né? Mais um dos sentimentos que é difícil explicar, colocar em palavras, mas o mais importante é a gente procurar desenvolver, procurar se conectar. E um exercício muito simples, que parece ser bobo, que parece ser inútil. Eu já vi algumas pessoas, até na internet, alguns grandes estudiosos, né, e tal, falando que esse exercício é bobo, é simples, mas não, gente. Tudo tem um porquê e tudo tem também um momento, sabe? Então, assim, não dá pra gente comparar a gente com, igual, novamente, com Jesus, tá? Porque Jesus já tinha uma consciência muito maior, muito mais expandida, ele já estava vibrando em outra frequência. Então, assim, é diferente. Então, a gente que está no começo da nossa caminhada, digamos assim, da nossa jornada, principalmente quem está no começo do despertar da consciência, é importante fazer essas práticas, esses exercícios, mesmo que pareça que às vezes é bobo. E aí, qual que é o exercício? É você agradecer por tudo que você tem. Tudo. E aí é agradecer mesmo, sabe? Parar um minuto do dia e fazer ali uma lista que seja anotando, ou que seja só pensando, sabe? Tomando banho, eu faço muitas vezes tomando banho. Vai passando água no corpo, sabão no corpo e vai agradecendo cada parte do seu corpo, falando gratidão por eu ter um braço. Tem gente que não tem braço. Gratidão por eu ter uma mão para poder fazer as coisas. Tem gente que não tem mão para poder segurar um copo para beber água, para poder se alimentar, para poder abrir uma porta. Gratidão por eu ter pernas, por poder andar pelas ruas, para poder ir aonde eu quiser. Gratidão por eu ter cabelo. Tem gente que não tem cabelo, tem que usar peruca. Tem gente que não tem, não usa nada, né? Careca. Então, assim, gente, é gratidão. É você agradecer por cada coisinha que você tem. E isso é impossível você fazer um exercício desse e sair triste. Ou sair sentindo mal, sabe? É impossível. Então, por mais que seja difícil você entender o que é gratidão, você fazer esse pequeno exercício, fala aí umas 10 a 20 coisas que você tem e que você é grato. E que você pode agradecer agora. Eu tenho certeza que você tem muito mais do que isso. E você pode ser a pessoa que está morando. Não é o caso aqui, né? Mas você poderia ser uma pessoa que está morando na rua, que não tem praticamente nada de bens materiais. Mas ainda assim, ela tem mais do que 20 motivos de gratidão na vida dela para ela agradecer. Então, é isso, sabe? Você conectar com isso, com essa energia, você vai elevando e você vai mudando completamente o seu estado emocional. Você começa a vibrar, sabe? Começa a sorrir. Eu sempre choro quando eu faço exercício de gratidão. Amor, Então, assim, é muito maravilhoso a gratidão, gente. É só praticando mesmo, só entrando nessa frequência que você vai ver o quanto a sua vida vai mudando gradativamente, dia a dia. é. Amor, a gente Hum, está, né, na nossa mentoria, nas nossas turmas, a gente faz uma prática da gratidão sim. que todos os dias a pessoa tem que escrever no grupo lá 10 motivos de gratidão. Uhum. E é muito bom ver o pessoal engajado, né? Ver o pessoal botando ali. Por que que acontece? Esse exercício de gratidão, ele no início ele fica fácil, porque você vai escrever 10 motivos ali. Aí no segundo dia você vai escrever mais 10, no terceiro mais 10, e aí vai. Mas chega numa hora que vai ficando mais difícil. E isso que é o interessante, Sim. sabe por quê? Porque você começa a sair do seu consciente. Do E você começa automático, né? isso, e do Uhum. automático, você começa a internalizar motivos pelo qual você não percebe no seu dia a dia. Que são esses que a gente estava falando aqui. Por exemplo, a Naira, ela tem dificuldade visual.
Todo mundo aqui, quem segue ela, sabe. Então, outro dia, ela, não sei se você botou, né? Não lembro. Mas eu vi já você agradecer por isso. Gratidão por eu poder enxergar. Ou seja, ela não está reclamando que ela enxerga mal. Ela está agradecendo porque o mínimo que ela tem, ela ainda enxerga. Então, você começa, gratidão é isso, é você começar a observar coisas que parecem simples, parece que a gente não dá valor no nosso dia a dia, no automático. Mas quando a gente vai internalizando, Uhum. peraí, deixa eu pensar aqui, gente. Eu tenho todos os dias um copo de café para beber de manhã e um pão para eu comer. Quem é que tem isso todos os dias? Muita gente, mas tem muita gente que não tem também. Uhum. Eu tenho que agradecer. E um detalhe que eu faço todos os dias, que pode ficar mais forte ainda para você sentir gratidão, eu boto o fone de ouvido e ouço uma música que já está ancorada em mim. Uma música que sempre que eu ouço, eu já lembro da gratidão. E eu boto essa música, eu começo a agradecer, mas sentindo, vindo do meu peito mesmo, sabe? E às vezes, como a Nara falou, até dá vontade de chorar mesmo. Sim. Porque você começa a agradecer coisas que, poxa, nossa, cara, eu tenho uma coberta para me aquecer do frio. Eu tenho sabonete, eu tenho água potável dentro de casa. Tem muita gente que não tem água potável dentro de casa. É uma realidade, gente. Uhum. Você tem que agradecer motivos que parecem bobos, mas que na verdade não são. São muito importantes para você estar agradecendo no seu dia a Parece dia. que é tão simples, né? E é exatamente isso. Você começa a dar valor e a olhar e a agradecer de fato, né? A algo que é simples. Porque a espiritualidade em si, né, sempre fala, a vida é simples, as coisas são simples, tem que trazer para a simplicidade. A gente que tem mania de complicar tudo, de achar que tudo é impossível, tudo é difícil, e começa a pensar e imaginar um monte de coisa distante da gente, aí a gente já se coloca pequeno, e tá tudo interligado, e aí vai ficando uma bola de neve, a vida vai ficando pesada, é difícil. Então, esses exercícios e essa prática da gratidão é para voltar tudo isso, sabe? Para voltar para o simples, para você agradecer o que você tem hoje, o prato de comida. Gente, se eu for começar a falar aqui, eu consigo agradecer no mínimo 50 itens, assim, de cabeça, assim, sem pensar, né? Porque eu já estou praticando isso. E vai chegando um ponto também que eu também não vou conseguir mais, eu vou me exercitar para buscar coisas. Então, assim, gente, é maravilhoso. Façam. É muito, muito, muito bom. E se você quiser praticar com a gente, né, que a Uhum. egrégora, o grupo, é melhor ainda, porque é muito lindo a gente estar lá no grupo e aí a gente acaba lendo, né, a listinha, né, de gratidão do outro, do colega, né, que tá ali e tudo mais. Você lê de todo mundo e aí você começa a encher o coração também de gratidão. Você fala, nossa, que legal, olha, por causa disso que ela tá agradecendo. Você sente gratidão também pelo que a outra pessoa tá agradecendo. E aí aquilo se multiplica e você fala, nossa, é muito massa. E na nossa imersão, para dar mais um pequeno spoiler aqui, né, que a gente já deu demais já. Na nossa imersão Desperte, que é o nosso treinamento presencial, que vai acontecer em junho, nos dias 14 e 15 de junho, ele acontece só uma vez por ano, tá, gente? Então, assim, se você quiser participar, aproveita, porque só vai ter esse ano, só vai ter essa data aqui em Uberlândia. E aí, gente, o que que acontece? Lá a gente tem um exercício fortíssimo de gratidão. E aí você pega tudo isso que eu acabei de falar, o Anderson acabou de falar da gratidão, e multiplica assim por 200, porque aí é muito forte. É todo mundo junto, todo mundo ali fazendo a dinâmica, com a música, com toda a instrução do exercício, é extremamente forte. É impossível uma pessoa sair dali e não sentir verdadeiramente o que é a gratidão. E aí dali você começa, né, obviamente, a praticar aquilo ali na sua vida pro resto da vida. Gente, é impossível a sua vida não mudar. Não tem como. A gratidão foi um dos exercícios mais fortes para mim na imersão quando eu participei pela primeira vez. E é impossível, gente. Impossível você não sentir emocionado e não sentir, sabe? É. Eu tenho certeza, assim, que transforma a vida de qualquer pessoa. Tenho certeza. E Assim como transformou a minha. como você falou aí do grupo, o poder do grupo, né? Sim. A pessoa que tem alta inteligência espiritual, ela consegue celebrar, que eu já vou falar de outro item agora, celebrar o que o outro sente. Ou seja, foi o que você falou Tá aí. interligado, né? É, Aham. a celebração. É o quê? Ela tá vendo ali o motivo de gratidão da outra pessoa, ela fica feliz da pessoa ser grata àquilo que ela está sendo grata. Então, assim, isso tudo é o quê? É você celebrar a vitória do outro, nada mais é do que você estar jogando uma energia para o universo,
uma energia tão positiva de celebração que isso volta para você. Você fica feliz como se fosse com você, porque você entende que não há separação. Estamos todos juntos, Sim. né, Naira? Exatamente. Todo mundo tá junto, a gente é um só. E é exatamente isso. O sentimento que dá é que você fala: caramba, a pessoa tá celebrando por tal coisa, por tal conquista que ela conquistou, que ela sentiu. Ela tá vibrando e você vibra junto e você sente aquilo junto e aquilo aumenta. E é uma, gente, é uma explosão. É muita energia. Só quem vive sabe, né? Então fica aqui o convite para você, quem quiser aí participar com a gente. As vagas estão abertas e vai ser dia 14 e 15 de junho, tá? Anota aí na agenda, 14 e 15 de junho vão ser 2 dias intensos ali com muitos exercícios, porque os nossos treinamentos, a nossa metodologia, a gente gosta de prática, gente. Então, assim, a gente traz conteúdo, a gente ensina, a gente explica, porém, a gente acredita muito nos exercícios, nas práticas, nas dinâmicas, isso que faz a chave virar. O forte impacto emocional que faz o negócio andar. Então, assim, tem imersões por aí que acontece que não tem muito isso, sabe? É um exercício ou outro, é mais a parte teórica ali, explicativa, de palestras e tudo mais. É legal? É, mas a nossa pegada é diferente, né? A Com gente gosta de certeza. botar a galera pra suar lá. Tem que ser marcante, gente. Tem que marcar, tem que transformar a vida de vocês como transformou a nossa. Então, assim, tem que ter forte impacto emocional. E de lá vocês saem com uma, toda uma metodologia que a gente manda para vocês, né? Todo um passo a passo para vocês continuarem mudando fora que vocês já mudaram lá. Então, vocês vão, por repetição, continuar tendo hábitos mais saudáveis e, com isso, conseguir mudar as suas vidas. Porque não é de uma hora para outra, não é uma imersão que você, às vezes, acontece da pessoa ir para a imersão, ela já sai de lá completamente transformada. Tem pessoas que largam vícios lá Muda dentro. muito, muito. Muda muito. Vícios são carências emocionais, que a gente fala muito na nossa mentoria Desperte também, no nosso método MCP. A gente fala muito sobre as feridas emocionais, sobre as crenças que as pessoas têm da infância, têm essa carência e com isso nada mais é vício, gente, nada mais é do que carência de feridas emocionais que as crianças trazem, que os adultos trazem da época da criança. E tem que trabalhar isso tudo aí para quê? Para largar. É tudo emocional. É emocional. Não adianta, às vezes, sabe? A pessoa fica se entupindo de remédio e muitas vezes não adianta. Por quê? Porque se não for na raiz do problema, na causa emocional do problema, não vai curar. Então a gente ajuda vocês com isso também, porque a gente bate no emocional também. Claro, né? A gente sempre recomenda a você sempre ter acompanhamento médico, com certeza. Muitas pessoas precisam, né, ainda. Não é todo mundo que sai de lá também assim que larga vício, mas tem muita gente que larga, decide, porque também é uma decisão. É uma decisão. Pessoas que têm alta inteligência espiritual também têm mais confiança em si. O que que é isso? Sabem, conseguem decidir melhor as coisas, conseguem tomar decisões, porque elas enfrentam dificuldades com mais facilidade e veem dificuldades como oportunidades, né? Sim, dificuldades, obstáculos significam oportunidade. Então, isso é o que, gente? Mentalidade. Tem gente que tem a mentalidade de tropeçou numa pedrinha. Ai, meu Deus, meu mundo caiu, eu não consigo, eu não posso, eu não sei, a minha vida é assim mesmo, minha vida é difícil, sofrida. Aí junta mais com uns três, fica lá. Aquela disputa do sofrimento. Quem que tem a vida mais desgracenta? Meu pai amado. É ponto de ônibus isso, gente. Você já parou pra perceber? E faz tempo que eu não ando de ônibus, né? Mas assim, ponto de ônibus, aqueles de antigamente que ficava lá um monte de gente junto ali, aglomerada para, né, pegar o ônibus e tal. Gente do céu, é um falando da dificuldade do outro e o outro, não, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Você fala, gente, é a disputa da tragédia. Pelo amor de Deus, gente. Isso é o quê? Mentalidade. Mentalidade escassa, mentalidade baixa, mentalidade que não pensa em crescimento, mentalidade de vitimismo. Então, isso daí é exatamente isso que você acabou de falar, né? A pessoa vê um negocinho e cria um monstro. E tem pessoas que vê um negocinho e faz um monstro para mudar aquele negocinho. Faz o que for, sabe? Se vira, vai atrás, busca ajuda, busca se desenvolver, pergunta para um, pergunta para o outro, faz um teste, faz outro, faz treinamento, faz mentoria, faz o que for, faz terapia.
A pessoa Uhum. faz acontecer na vida dela. É isso que faz, gente, a diferença na vida das pessoas que têm sucesso para as pessoas que ficam ali reclamando e não têm sucesso, não sai do lugar. Não é porque tem gente que nasceu com um negocinho virado para a lua, né? Como dizem. Não, gente, o sol daí brilha para todo mundo. Eu sei que tem casos e casos, e tem gente que pode ter um pouco mais de dificuldade que outros. Assim como eu sei falar isso de carteirinha. Tem coisas que eu tenho mais dificuldade que outras pessoas por causa da visão. Tem coisas que o Anderson tem mais dificuldade do que outras pessoas por causa da vida dele, por causa da criação que ele teve. Mas a gente tá buscando correr atrás. E aí você tá buscando correr atrás, fazer o seu, fazer suas coisas, fazer a coisa acontecer? Porque ficar só reclamando não vai adiantar nada, né? Exatamente. Então, inteligência espiritual, inteligência emocional, essa característica que você está falando está muito interligada. Por quê? Porque o desenvolvimento pessoal, você passa a se autoconhecer, o autoconhecimento e a autoconsciência. O que é autoconsciência? Autoconsciência de quê? De você entender que você é um ser humano. Você está um ser humano, você vive hoje como humano e, assim, você tem defeitos como todos os seres humanos têm. Você não é perfeito. Se fosse perfeito, não estaria aqui no planeta, pode ter certeza disso. Então, você está aqui para evoluir, para investir em você, porque todos nós temos um propósito específico de vida, mas o propósito geral de todo mundo é o crescimento. Uhum. Se você não buscar se desenvolver e crescer todos os dias, dia após dia, você não está cumprindo o seu propósito real aqui na Terra. Então, eu falo isso, assim, o desenvolvimento pessoal é investimento em você, é você crescer, evoluir, é você se autoconhecer, certo, amor? Certo, perfeito. Aquela frase, né, que o Tony Robbins usa bastante, né? Ou você tá crescendo ou você tá morrendo. Exato. Ficar parado não existe, gente. Isso é falsa ilusão de que a vida é estável, que precisa ter estabilidade, de que eu estou no meu, né, na minha zona de conforto. Isso é o quê? Zona de conforto. É. Então, ou você, se você tá pensando aí, eu preciso ter um emprego, ter tal coisa, chegar em tal nível para parar. Porque quando eu conquistar tal coisa, pra mim tá tudo bem, tá tudo certo. Que é a mentalidade de muitas pessoas, da minha geração, da sua geração, de que era o quê? Eu preciso crescer, preciso estudar ali o colegial, fazer uma faculdade, ter o meu diploma, ter a minha profissão, casar e pronto. É a vida que a gente cresceu ouvindo que era o certo. Só isso. Só que não, gente. Quem disse que é só isso? Se você quiser fazer uma segunda faculdade, um segundo curso, um MBA, e se você quiser, sei lá, ser um empresário, largar da faculdade, né, de ser um colaborador e ser um empresário, entrar na vida do empreendedorismo. E se você quiser, sei lá, tem tantas possibilidades, tantas. Então, assim, parar de ficar nessa zona de conforto, de achar que a vida é isso mesmo, que eu sou assim, que eu nasci assim, ninguém vai me mudar. E levantar e sacudir a poeira, gente. Porque se a sua vida, se você não está crescendo do último ano para cá, se você não viu mudança nenhuma, nem comportamental, nem espiritual, nem emocional, em nenhuma área, nem física, tem alguma coisa muito errada. Então, assim, ou você cresce, ou você tá morrendo. Então vamos crescer, né? Um detalhe, né? Quando você investe em você, você começa a se autoconhecer, a ter mais autoconsciência, você não melhora só você, você melhora tudo à sua volta. Então, o seu ambiente vai melhorar, as pessoas que estão à sua volta vão ver o seu crescimento e vão querer ou ir junto com você, ou vão se afastar de você. Exato. Aí você vai separar o joio do trigo. Por quê? Porque quando você começa a evoluir, principalmente o casal, tá? A gente fala muito isso, né? O casal é importante estar sempre alinhado, querendo crescer junto, porque quando um não quer, o outro vai destoar. A energia em si começa a não bater mais, você começa a ter novos hábitos, nova vida. Então, a outra pessoa, ela vai ficando para trás. Não tem jeito, né, amor? Sim, com certeza. A pessoa acaba que vai distanciando, gente. É uma coisa óbvia. Imagina, vamos supor que você está vibrando, uma suposição, tá, gente? Só de números mesmo. Imagina que você está hoje vibrando ali num 3 em todos os níveis da sua vida, sabe? Você tem um nível 3 de consciência, um nível 3 de comportamento, um nível 3 de inteligência emocional, um nível 3 de qualquer coisa. Imagina aí. E aí o seu relacionamento provavelmente tem parecido. 3, 2, 4, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é bem parecido. Porque vocês estão juntos. Frequência. A gente só se conecta com pessoas, principalmente em relacionamento, que é mais conexão ainda,
Através de frequência. Você não vai namorar, casar, ficar perto de uma pessoa com uma pessoa que você não tem nada a ver com ela. É frequência, é ressonância, tá? E aí tá, você tá lá, casado, namorando e tal, os dois tá ali naquele nível, 3, 4, não oscila muito. Aí você entra, desperta e começa a buscar conhecimento. Loucamente. Faz terapia, faz imersão, faz mentoria, vê live, vê podcast, lê livro, o tempo inteiro, com a mente só pra frente. Quero crescer, quero crescer, quero crescer, quero mudar a crença, quero evoluir, quero tirar bloqueio, quero mudar tudo na minha vida. E a outra pessoa não quer. E a outra pessoa tá parada. E aí o que acontece? Você vai subindo. Num tempo você vai estar 4, no outro tempo mais pra frente você vai estar no 5, você vai estar no 6 e a pessoa tá lá no 3. Como que isso vai funcionar, gente? Não vai funcionar. Não tem como funcionar. Uma hora vai dar atrito, sabe? Você querendo voar, sabe o passarinho? Que quer voar, que quer pensar um monte de coisa, quer ir para um lugar, quer ir para o outro, e o outro lá parado, estagnado, não quer sair do lugar, não quer crescer, não quer evoluir, não quer sonhar com você. Aí você fala uma coisa que você quer sonhar, que você quer imaginar, que você quer crescer ali, co-criar juntos, né? Porque casal tem que estar olhando para o mesmo lugar, para a mesma direção. Podem ter objetivos diferentes? Pode. Mas tem que ter objetivos muito bem alinhados juntos, gente, porque é um casal, é uma família. Então, assim, se não tem isso, vai quebrar. Alguma hora vai dar atrito mesmo. Não tem como. Não tem como. Lá na imersão também a gente tem um exercício muito bom para casal, né? Sim. E fortalece muito a comunicação, que tem um mestre da comunicação assistindo a gente aí, o Jota, para Fala, fortalecer Jota! a nossa comunicação no nosso relacionamento, para fortalecer os laços, para fortalecer a energia do casal, para voltar a ter o mesmo significado que dava no início do relacionamento. Porque muitos casais vão. A gente já está entrando em outro tema, né? Já reparou, né? Aham. A gente está entrando em tema de Vai relacionamento já. fluindo, vai Mas fluindo. enfim, a gente vai só falar bem rápido aqui, porque tem outros casais, a maioria dos casais hoje, como é que eles pensam? Não são todos, lógico, né? Mas muitos esfriam, começa a esfriar, vai passando o tempo, começa a esfriar. Aí não tem mais aquela rotina do início, de beijo na boca. Tem gente, eu brinco na palestra, né, quando eu falo, tem gente que nem dá mais beijo de língua, nem sabe mais o que que é isso. Uhum. Né? Parece que é um evento, vamos ter beijo de língua hoje. E assim, gente, olha só outra coisa. O que acontece? Vai distanciando os assuntos, vai distanciando os objetivos, os sonhos, as ambições, os desejos, que é o que o Anderson comentou aqui, que reflete no desejo, né? Porque casal tem que ter a parte íntima ali, tem que ter, senão não é amigo, né? E aí, vai passando o tempo, como que acontece? As pessoas começam a esfriar, a comunicação vai invertendo, aí começa a criticar, a ofender, a apontar o dedo, porque casal, gente, mais do que nunca, é o seu espelho. É a pessoa que mais te espelha. O que é o espelho, Naira? Ele me mostra, a pessoa me mostra o que eu preciso melhorar em mim. E às vezes a gente fica irritado com o outro, sendo que lá no fundo você tem aquele comportamento, você tem aquela atitude. E o Só não casal. assume, né? Exato. E aí a pessoa não assume, só aponta o dedo para outra. Aí fica um apontando o dedo para o outro e vira aquela guerra, né? Um apontando o dedo para o outro, ninguém olha para si, não se trata, não se olha. E aí o que acontece? Termina o relacionamento. Aí, sabe qual que é o pior? De tudo. A pessoa termina falando assim: ah, não, eu vou terminar porque essa pessoa não presta, porque ela não dá certo, porque ela não caminha comigo, porque ela não gosta de mim, porque põe um monte de defeito no outro, né? Só que daí passa um tempo, a pessoa vai e entra num outro relacionamento. E aí o que acontece? Mudou a carinha do indivíduo, mas a essência é idêntica. Você fala, não é possível. Por que acontece isso, amor? Porque a pessoa precisa aprender a mudar de nível, né? Então, senão vai vir o mesmo problema, gente, a mesma situação, a mesma coisinha, a mesma pedra no sapato. Só vai mudar de rosto. E isso, gente, serve para tudo: relacionamento, trabalho, relacionamento com família, em todas as áreas. Se você não olha para o que você precisa olhar, se você não cura, se você não transcende, né? Você vai passar pelo mesmo perrengue, só que com um rostinho diferente, mas é a mesma história. Para e pensa aí, começa a analisar sobre todos os relacionamentos para trás que você já teve na sua vida. Como é que era? Alguma coisa muito incomum tinha. Pelo menos uma. Eu tenho certeza que tinha. É. Então, pessoal, a gente pode trazer esse tema de relacionamento em outro Despertos Cast, né? Sim? Que a gente estava falando de inteligência espiritual. Falamos aqui os principais itens, assim, que tem bastante característica ainda para falar. A gente vai falar também mais sobre inteligência espiritual, porque é um tema bem relevante e
assim, para a live não ficar muito longa, para o Despertos Cast não ficar muito longo, a gente vai encerrar por aqui. Agradecer vocês de coração a cada um que esteve aqui presente, porque essa live foi surpresa. Como a Nara falou, a gente essa semana está com os compromissos extras aí, mas a gente vai se adaptar melhor e vai, semana que vem, trazer muita novidade para vocês, né, amor? Sim, com certeza. A gente vai atualizando vocês ali nos stories e estejam sempre aqui com a gente. Bora crescer, bora evoluir, bora despertar. Porque a sua força está em suas mãos. Exato. Bora despertar. Bora. Finaliza aí, amor. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada pela presença. E estamos sempre aqui à disposição para que vocês tenham, né, alguém para poder trocar uma ideia, perguntar alguma coisa, enfim, trocar algum conhecimento. Direto eu mando aí vídeo, às vezes mando podcast, mando alguma coisa, assiste tal coisa, porque isso faz muita diferença na nossa vida, né? Ter alguém para você trocar, sabe? Ter alguém para você conversar sobre determinados assuntos. Às vezes, lá no meu começo, no meu despertar da consciência, eu não tinha ninguém para conversar. Então, assim, a gente tá aqui também para isso, para essa função, para que você sempre lembre, tem a Naira, tem o Anderson que fala umas coisas meio doidas ali, mas eu acho que é legal, vou trocar umas ideias com eles. Então, estejam sempre ligados com isso também, tá? Fiquem sempre à vontade para conversar com a gente, para o que precisar. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.